Crianças fazendo musculação ainda continua sendo um tema bem polêmico. Eu, quando era criança, na década de 80, eu era proibido de entrar num ginásio de musculação. Alguns médicos ainda hoje são contra a realização de musculação por parte de crianças de 8, 9, 10 anos. Mas afinal, é saudável uma criança com essa idade praticar musculação? A resposta é sim, crianças podem realizar musculação, que a gente chama de atividades de exercícios resistidos, né? Mesma coisa que musculação. A gente tem diretrizes da Academia Americana de Pediatria, do Comitê Olímpico Internacional e um posicionamento do British Journal of Sports Medicine, que é um dos periódicos mais importantes do mundo, referindo que sim, existem vantagens de crianças estarem realizando exercícios resistidos, que são exercícios de musculação. Existiam mitos a respeito de que a criança poderia ficar pequena, que ela poderia ter uma lesão na placa de crescimento dos ossos, isso poderia gerar até uma deformidade nas articulações, mas na verdade a gente viu que a maior parte dessas lesões acontecem em esportes, em atividades físicas, onde existem saltos e aterrissagens, onde a criança chega a suportar o peso de 5 a 6 vezes a sua massa corporal nas articulações. E aí sim você teria uma maior chance de ter uma lesão de placa fisária, que a gente chama que nada mais é que a placa de crescimento. Inclusive, existem alguns artigos publicados na literatura onde crianças de 6 anos fizeram atividades físicas, de exercícios resistidos de musculação com carga máxima, fazendo apenas uma repetição, e não foi evidenciado um aumento da incidência de lesões quando comparado com outras atividades físicas. Isso, claro, desde que seja realizado sob supervisão de um profissional de educação física competente, adequado para esse tipo de atividade física. As orientações que a gente passa para atividades de musculação em crianças é, primeiro, todos os grupos musculares devem ser trabalhados. Então, crianças devem fazer exercício de musculação de braço, de tronco, incluindo peitoral e parte dorsal de costas, e de membros inferiores. Não priorizar, como muitos adultos fazem, às vezes do sexo masculino, membro superior, e às vezes do sexo feminino de inferior. Eles devem trabalhar toda a amplitude de movimento. O que é isso? Os exercícios devem ter o movimento completo da articulação. Então, se você vai fazer uma flexão de braço, de cotovelo, ele deve ir até o final, até a extensão total e até a flexão total. Isso evita que possa ter uma maior chance de lesão no futuro. É importante que a criança faça um aquecimento e um desaquecimento, também visando evitar futuras lesões. A gente preconiza que essas crianças façam entre repetições de 8 e 15 em cada série. E isso é extremamente importante para que ela possa depois evoluir de forma gradativa a sobrecarga que ela está utilizando. Então, quando ela estiver fazendo repetições, 15 repetições de uma forma bem tranquila, bem confortável, só aí a gente vai aumentar a carga. Tá? A gente deve evitar as máquinas de musculação para as crianças, porque as máquinas elas foram produzidas visando um adulto. E às vezes ela pode ter uma amplitude de movimento inadequada nessas máquinas e aí sim ter uma lesão. Então é interessante a gente usar em crianças pesos livres ou até mesmo aquelas faixas de elásticas para fazer as atividades. Tá? É importante que sempre uma criança ela tenha uma orientação de um profissional de educação física e que tenha uma supervisão em tempo integral dessa atividade física. O médico ele vai examinar e vai ver se a criança está apta para realizar musculação. O educador físico é que vai fazer todo o planejamento. Ele vai escolher os tipos de exercício e ele que vai fazer a supervisão, avaliando se essa criança está fazendo essa atividade física de forma adequada. Quais seriam as vantagens de uma criança estar fazendo exercícios de musculação? Uma queixa muito frequente que a gente tem no consultório de ortopedia é postura dessas crianças. Elas ficam um pouco encurvadas e a musculação ajuda bastante nessa situação que a gente chama de dorso curvo postural, que nada mais é que uma criança um pouquinho mais encurvada. E sim, ela diminui
a chance de lesões. A gente acreditava antigamente que aumentava a probabilidade de ter uma lesão durante uma atividade física. Mas se uma criança faz exercícios de musculação associada a uma atividade aeróbica, como por exemplo correr ou nadar, ela vai ter uma menor chance de ter uma lesão nessa atividade secundária, que seria a atividade aeróbica. E além disso, a musculação ela torna-se uma alternativa para aquela criança que não quer fazer outro tipo de atividade, como por exemplo correr, pular e nadar. Então você acaba tendo essa possibilidade da criança não ficar sedentária. O objetivo de uma criança estar realizando musculação é primeiro que ela aprenda o movimento adequado. Esses exercícios que ela faz de musculação devem mudar periodicamente para evitar a lesão. Então, se eu estou trabalhando o peitoral de uma criança, eu posso começar com uma atividade de supino bem leve, mas eu não mantenho só essa atividade. Depois eu posso mudar para um supino inclinado, depois eu posso mudar para um crossover, depois eu posso mudar para um crucifixo. E isso é indicado, não ficar sempre realizando a mesma atividade física, o mesmo exercício na criança. A intensidade e o volume têm que ser avaliados. Intensidade sempre de leve a moderado, nunca fazer atividade intensa de musculação numa criança, porque aí sim você vai lesionar. Existe uma regra que a gente utiliza dentro da medicina esportiva, que é a regra da idade. Então, entre 7 e 18 anos, a criança ou adolescente, ela pode fazer atividades físicas em número de horas correspondente à sua idade. O que significa isso, Felipe? Então, uma criança de 7 anos, ela pode fazer 7 horas de atividade física por semana. Uma criança de 10 anos, ela pode fazer até 10 horas de atividade física por semana. E é interessante que essa atividade física, ela seja variada, que ela faça um pouquinho de musculação e que ela faça também um pouquinho de atividade aeróbica. Lembrando sempre que o tripé que a gente sempre prega dentro da medicina esportiva e da nutrologia, que é uma alimentação adequada, com um descanso adequado, com exercício adequado, são fundamentais para que a criança tenha os benefícios dessa atividade física. E é importante lembrar que a criança ela tem que querer fazer essa atividade física. Não adianta a gente impor a musculação se ela não quer fazer. A criança ela tem que fazer uma atividade física que ela goste. Por isso que eu falei que a musculação ela pode ser uma alternativa em crianças que não gostam de fazer essa atividade física. Então, respondendo à pergunta, crianças podem fazer musculação? A minha resposta, como ortopedista, como especialista em medicina do esporte, como especialista em nutrologia, é que crianças devem fazer musculação, porque é uma atividade que só vai trazer benefícios para elas, desde que elas façam sob supervisão de um profissional da educação física. Deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, sugestões e deixem suas orientações, suas sugestões para as próximas pautas que a gente vai acabar seguindo e fazer a aula que vocês desejam. Até a próxima!